Vamos lá, moçada. Mais uma mentoria aí. Seja bem-vinda aí, Aline. Bem-vindo, João. Bem-vinda, Maísa. Vamos fazer uma mentoria da ESA aí visando a correção aí do simulado e outras dúvidas que houver, ok? Alguém tem alguma objeção do uso aqui desse tipo de conteúdo para depois passar no YouTube para ficar com futuras consultas? Se não, então vamos lá. Vamos começar com as dúvidas aí. Como é que o pessoal, primeiramente, né? Como é que o pessoal foi no simulado aí? Bem ou mal? Eu achei que eu ia ser pior, mas até que eu foi, Foi razoável. foi razoável. Foi melhor, então. Deixa eu Mas só... eu caí numa pegadinha. Ah, caiu numa pegadinha? É, qual pegadinha? Vamos ver, né? Vamos ver qual pegadinha. Mas de português ou de outra coisa? De português mesmo. Português. Sujeito lá. Ah, beleza, então. Deixa eu abrir aqui, então, meu material e o resto. Maísa, João, como é que vocês foram aí? Enquanto eu, Ah, eu abro aqui média, o simulado aqui. Como é que você foi, João? média. A média. É, foi mais ou menos. Também. Maísa, Mais ou Maísa? menos. Maísa também foi mais ou menos. E caí Ah, mas... em várias pegadinhas, né? Ah, é? Caiu em várias pegadinhas aí? E Faz parte, né? Pegadinha faz parte, mas a gente tem que estar atento, né? Pra não dar esse mole aí com a pegadinha, Sim. né? Mas faz parte, né? É que pra aquilo que não eu sempre... errar, Então, mas é aquilo que eu sempre pra não errar falo. nunca mais. Então, o momento de errar é agora, né? Agora que é o momento de errar. Deixa eu abrir aqui o simulado e a gente já começa, então, a analisar aí as dúvidas. Essa aí, professor, eu coloquei ela na ordem direta. Eu coloquei ela em outra ordem e tinha achado essa parte como sujeito, porém eu não marquei sujeito. Tá, vamos lá então. Então essa daqui é uma que gerou dúvida, né? Sim. Beleza. Vamos lá Falta então. confiança para falar que certeza. Então, mas vamos lá. O que a gente teria que entender nessa questão é o seguinte. Aqui ele tem, né, o tal do eis, e aí ele vai funcionar pra gente como uma oração pra nós, né? Só que tá vendo que aqui eu tenho um que vai funcionar pra gente como um pronome relativo, e esse o que você tá vendo aqui, ó, eis aquilo, ou se você quiser, eis isso que escreveu aquela moça magra. Então observe que esse o, ele tem o valor de aquilo, ou ele tem o valor de isso. O fato é que ele tá pra gente com o valor de pronome o quê? De pronome demonstrativo. Então ele tá com valor pra gente de pronome demonstrativo. E aí eu venho com a próxima oração. E aí nós vamos fazer assim, ó. Lembra o que é esse que? Esse que é pronome relativo, então ele tem esse antecedente, o antecedente vai no lugar dele. Eu vou dizer assim, ó. Aquela moça escreveu, aquela moça magra, né? Escreveu isso. Opa, aqui está o verbo. Eu vou fazer aquela perguntinha mágica. Quem é que escreveu, né? Quem escreve, escreve algo. Quem escreve, escreve alguma coisa. Quem é que escreveu isso? Resposta: aquela moça magra. Então, qual está sendo a função do aquela moça magra? Sujeito. Ok? Então, era isso que era para... Né, quando você fala, eu coloquei na ordem direta para poder analisar a função correta. Aí está na ordem direta. Aquela moça magra escreveu isso. Lembrando que esse isso, né, ele está sendo representado por aquele pronome relativo que está lá atrás. Então, no lugar dele deveria ser o que, né? Então, é o que naquela oração que funciona para a gente como nosso objeto que direto, uma vez que o isso aqui vai funcionar para a gente como nosso objeto direto. Aí a gente cai naquela situação, lembra, Gustavão? De achar o antecedente, substituir a oração pelo antecedente e achar a função sintática do antecedente. Essa função, quem desempenha é o pronome relativo. Lembraram disso aí? Beleza? Aline, conseguiu entender agora por que aquela moça magra é o nosso sujeito? Eu fiz mais ou menos isso, só que eu coloquei o que como sujeito e aquela moça como objeto direto. Não. Aquela moça magra escreveu, porque você não posso... Veja, até mesmo o sentido te ajuda, né? Você vai dizer que isso escreveu aquela moça magra
Poderia até ser, tá, Aline? Desde que esse isso, por exemplo, fosse a ideia de que alguém escreveu aquela mulher. Mas isso é meio estranho, né? Então, alguém tem que escrever. Pra gente, na nossa concepção, a mulher é que teria essa capacidade de escrever. E eu também não posso escrever o nada, né? Eu tenho que escrever alguma coisa. Então eu escrevo isso. Aí funciona pra gente como nosso objeto direto. Beleza? O isso, né? O isso funcionando como objeto direto. E repito, quem tá com essa função é o que, né? E aí, a gente tem toda essa ideia aí funcionando. Beleza? Próxima questão? Aqui todo mundo tranquilinho? Vamos pra próxima. Questão 2, gerou dúvida? Sim, professor. Sim? Beleza. Aqui ele fala o seguinte... Não, Eu não pode entendi. falar mais. Eu não entendi. Eu fiquei confusa com os verbos. Daí, eu acho que por isso. Não sei se Entendi. é a regência ou... Não, pode ser. Vamos ver. Ele fala assim, ó, o termo destacado exerce a função de objeto indireto, exceto. Isso aqui é aquele tipo de questão que a gente tem que olhar para o pai da noiva, né? E quem é o pai da noiva? O pai da noiva é o verbo. Então, para eu chamar um lhe de objeto indireto, é porque eu estou trabalhando com um verbo transitivo indireto. Beleza. Agora, vamos lá. Quando eu olho aqui a letra A, por exemplo, eu tenho o verbo lembrar. E o verbo lembrar, ele pode ser transitivo direto apenas, ele pode ser transitivo indireto, mas aí ele tem que ser pronominal, ou ele pode ser direto e indireto. Tá vendo? E aí ele quer, olha, onde o lhe não exerce, porque se a gente olhar lá em cima, ó, ele fala pra gente exceto, ó. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu, né, que o sujeito oculto eu aqui, né, eu lembrei a data, funcionando pra gente como nosso objeto direto, a quem? A ele, funcionando pra gente como nosso objeto indireto. Lembrei isso a alguém, lembrei isso a ele, e aí esse a ele é representado por esse lhe. Então, como está sendo tratado o verbo lembrar aqui? Está sendo tratado como um verbo transitivo direto e indireto. Beleza. Vamos pular B, porque a B é a nossa resposta. Depois a gente analisa a B. Vamos ver a outra. Devido a problemas de saúde, ok? Proibiram que fumasse. Vendo, ó? Proibiram-lhe que fumasse. Mais uma vez eu tenho a ideia do verbo proibir. E o verbo proibir aqui é quem proíbe algo, mas quem proíbe algo a alguém. Tudo bem? Então é proibir isso. Tá vendo que essa oração aqui eu poderia trocar por isso. Então ela funcionaria pra gente como nosso objeto que direto, mas eu não posso proibir isso ao nada, né? Tem que proibir isso a alguém. Então aqui ainda funciona pra gente como nosso objeto indireto, né? Por quê? Porque o verbo proibir aqui é tratado como verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? Depois, ó. Incumbiram-lhe que entregasse a encomenda. Aqui nós temos a terceira do plural sem café expresso, né? Então dá aquela ideia de que alguém mandou fazer isso, mas eu não sei quem foi. Então a ideia do sujeito indeterminado. E quem incumbe, no sentido de, né, fazer com que aconteça, né, manda fazer, essa incumbência, o que incumbe alguma coisa a alguém. Então o verbo incumbir aqui também está sendo tratado como um verbo transitivo direto e indireto, onde tudo isso aqui, né, que... Deixa eu apagar aqui que ficou estranho. Que entregasse a encomenda, veja que eu posso pegar esse que entregasse a encomenda e trocar tudo por isso, né? E aí toda essa oração vai ter valor pra gente de objeto direto. E aí o lhe é o alvo indireto dessa ação. Então funciona pra gente como objeto indireto, porque o verbo aqui também foi tratado como transitivo direto e indireto. E a última, né? Com certeza pagou. Opa, o verbo pagar tem uma transitividade interessante. Se você paga dívida, dívida é coisa, então ele vai ser tratado como verbo transitivo direto. Mas se você paga a pessoa, então ele é transitivo indireto. Então aqui ele vai ser tratado como um verbo transitivo indireto. E paguei a ele, paguei a ela, né? Então, ou paguei a ele, ou paguei a ela. Então esses camaradas aqui estão funcionando para a gente como nosso objeto que indireto.
Então, em todos os casos da letra A, da letra C, da letra D e da letra E, todos os liês ali selecionados funcionaram para você como objeto indireto. Vamos dar uma olhada na B? A B fala assim, ó. Perdi a cabeça durante a discussão e dei-lhe na cara. Aí você vai falar, pô, mas espera aí, o verbo dar pode até ser transitivo direto e indireto, dar alguma coisa a alguém. Mas não é aqui o contexto, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Dei na cara dele. Seria adjunta de nominal? Isso. Esse lhe que você está vendo aqui, ó, ele tá com valor de posse. Sim. Tá? Que a ideia seria você pegar e dizer assim, né? Que a oração que vem anterior fala: dei na cara de João, por exemplo. Nada com você, tá, João? Então, dei na cara de João. Opa, a cara pertence a quem? A cara pertence a João. Eu poderia dizer assim também, ó. Dei, né? Pode ser o tapa, pode ser uma agressão, só que aqui não está designado o que foi dado. Mas, onde foi dado? Na cara. Isso é fato, ó. Foi dado na cara. E essa cara pertence a quem? Dele. Poderia também escrever na sua cara. Todos esses pronomes que estão com valor possessivo, ou essas locuções que dão valor de posse, todas elas estão sendo substituídas por lhe, né? Aqui tanto poderia ser de João, poderia ser dele, ou simplesmente poderia ser sua, ok? E aí esses camaradinhas, então, vão estar funcionando para nós como nosso adjunto adnominal. Então, o valor daquele lhe lá, por ser valor de posse, ele vai dar para a gente o valor de adjunto adnominal. Beleza, moçada? Lembra que o valor de posse é um valor morfológico, mas o valor sintático dele vai ser de adjunto adnominal. Então, por isso que aqui B é a resposta. Tranquilo, Maísa? Sim, professor. Agora ficou bem claro. Show de bola. Vai lá, Aline. Só para confirmar, quando o verbo pagar tiver sentido de pagar alguma coisa, é VTD. E VTD. quando é pessoa, é VTI. VTI. E eu posso ter as duas coisas, né? Eu posso pagar alguma coisa a alguém. Aí ele vai ser tratado como VTDI. Eu posso unir os dois núcleos, né? Mas se eu quiser separar os núcleos, a ideia é essa. Eu pago coisa, VTD. E eu pago a pessoa, VTI. Tudo bem? Mas eu poderia unir os dois núcleos, né? Aí eu teria um VTDI. Certo, moçada? Vamos para a próxima? Questão de número 3. Gerou dúvida aí? Tinha ou não? Eu tô vendo ela agora, mestre, que eu não consegui fazer o simulado ontem. Tudo bem, dá uma olhadinha aí. Quem conseguiu fazer, gerou alguma dúvida aí? Ele é preposição essencial, né? Isso, ele é uma preposição essencial, mas ele está constituindo, né? Quando você olha aqui, ó, você vê que ele está constituindo uma locução. Lembra que toda essa estrutura aqui está funcionando para você como uma locução adverbial. Tá bom? Tá funcionando pra gente aí como uma locução adverbial. De quê? Que é o que eu preciso saber, né? Qual o valor dessa locução adverbial? Vocês concordam Material? comigo? Hã? Não, acho que não. Falei de material. Não. Aqui você vai dizer assim, ó. Os brasileiros redescobriram o valor do dinheiro. Concordam comigo que... O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que os brasileiros voltaram a comprar, né? Havia uma crise e então ficava difícil de você realizar a compra. Então, ele fala assim, ó. Com o real, que antes era o cruzeiro, né? Ok? Tinha o plano cruzado, tinha o cruzeiro, então a inflação lá em cima. E aí, com o real, os brasileiros voltaram a ter poder aquisitivo. Eles puderam realizar compras novamente, né? Então, concordam comigo que redescobrir o valor é uma consequência. E qual foi a causa? Qual foi o motivo dos brasileiros poderem comprar novamente? A aquisição do real com o real. Então, o valor desse adjunto adverbial é de causa. E aí, onde é que você vê isso nas alternativas? Na letra A, né? Sim. Tá vendo, ó? Concordam comigo que a relação aqui, ó,
Ruas, ó, ruas alagadas. Ruas alagadas, isso é uma consequência. Ok? Ruas alagadas é uma consequência. E qual foi o motivo? E motivo a gente entende como causa. Então, esta preposição com está com o mesmo valor dessa outra aqui. Tudo bem, moçada? Então, a letra A, correto. As duas têm o mesmo valor, porque é o que ele pede, né? Ele pede que tenha o mesmo valor semântico, valor de causa aqui no caso. Na B de bola ele fala assim, ó, os turistas encontraram-se com os amigos. Esse aí é o famoso, né? Se você pegar e olhar para esse com os amigos, é a famosa locução, também aqui é uma locução adverbial, né? Também é uma locução adverbial, só que ela é uma locução adverbial de companhia. Ok? Uma locução adverbial de companhia. Ok, moçada? Depois, ó, todos saímos com os amigos recém-chegados. Mesmo valor. Mesmo valor dessa locução aqui, ó. Aí ele fala, com quem eles viajaram, nós não vimos. Opa! Aqui você vai ter o quê? Uma certa ideia, né? Eles viajaram. Verbo intransitivo. Tá vendo aqui, ó? Eles viajaram. Nós não vimos. A ideia aqui é, quem vê, vê algo, ok? E aí você vai perguntar, quem é que não vimos? Nós. Nós não vimos o quê? Isso aqui, ó. Ok? Tudo isso aqui, você tá vendo a ideia do ver ali. E aí esse com quem eles viajaram gera o mesmo valor do companhia. Lembre-se que é como se você estivesse relacionando uma pessoa com outras. Por isso a ideia da companhia, tá ok? E depois, ó, brigaram com os adversários. Opa, aqui eu tenho quem briga, briga com alguém, quem briga, briga com alguma coisa. Opa, então quer dizer que com os adversários, tudo isso aqui funciona pra gente como nosso objeto que indireto. E o que você sabe quando você tem um objeto, uma preposição porque tem um complemento verbal, uma preposição porque tem um complemento de um nome? Você lembra que ela não estabelece relação semântica? Então, aquela última frase ali, aquele com, não estabelece relação semântica. Então, não poderia ser resposta, porque ele é um complemento verbal. Vocês entenderam isso aí, moçada? Analisaram dessa forma quando fizeram o simulado? Entenderam por que preposição é um negócio perigoso? Tem muita gente que não dá valor para preposição, né? Tem muita gente que, só preposição, ante, até, após, com, contra, de, desde, e beleza, vai ser objeto, vai ser complemento. Pô, o problema é esse tipo de questão, quando ele pede para você relacionar semanticamente com outras preposições ou com a mesma preposição. E aí você para e pensa e fala, pô, professor, mas só disse aí que tem valor de causa. Então quer dizer que eu poderia transformar isso numa oração causal? Poderia. Já falei isso para vocês, né? Há questões que trabalham essa relação semântica, mas ao invés de te dar a causa com outra preposição, te dá com uma oração através de conjunção, que é relacionar o valor semântico da preposição com o valor semântico de conjunção. Tá bom, moçada? Belezinha? Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima aí, ó. Questão de número 4. E aí? E essa aí agora? Então ele fala assim, ó, para o correto preenchimento das lacunas na frase. Aí ele fala, ó, o controle das faltas do funcionário, e aí vem aqui uma lacuna para colocar ali o pronome relativo. Aí vem o patrão se referira, era o mais eficiente recurso. Aí vem de novo uma lacuna, os empregadores, e aí vem, dispunham para procederem ao desconto no final do mês. Aí fala, tem de ser usadas respectivamente aí, né? As formas. E aí, como é que foram nessa daí? Gerou dúvida? Ô, mestre, se você puder, depois que eles falarem isso, se eu puder explicar, se tem um bizuzinho para saber qual que usa aí, por favor? Claro. Pessoal, e como é que foi nessa daí? Deu dúvida? Gerou dúvida aí? Aline, Maísa, Professor, João? eu fiquei
Eu fiquei na dúvida entre A e B mesmo, que eu confundi o D com. Certo. E aí, Aline, essa daí, como é que foi? Essa foi mais. Acho que foi a mais tranquila que eu consegui fazer. Top, então. João? Meu professor, eu botei B, que, tipo, até agora o com parece fazer sentido. Não sei. Tudo bem, vamos lá. Como é que a gente resolve isso aí, então? Bom, primeiramente, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Pronome relativo, ele é complicado em vários níveis. O primeiro nível de complicação que eu vejo é você identificá-lo. Tem muito aluno que tem dificuldade para identificar pronome relativo. Segunda situação são os tipos de questões que aparecem com pronome relativo. Por exemplo, pedir função sintática de pronome relativo também gera um certo problema. Mas uma das que mais aparece é quando você relaciona a regência do verbo, ou seja, a transitividade do verbo, com o pronome relativo. E aí eu preciso saber se aquele pronome relativo, o antecedente dele, quando eu reconstruir a frase, ele vem preposicionado ou não. Porque se ele vier preposicionado, essa preposição é obrigatória antes dele, antes do pronome relativo. E aí eu volto aqui no Gustavão. Lembra, Gustavão, como é que a gente faz para achar a função de pronome relativo? Lembra que você me perguntou? Pô, mestre, como é que eu acho função de pronome relativo? O que eu falei para você? Qual é o primeiro passo? Acho o antecedente. Lembra disso? Acho o antecedente. Sim. Qual é o segundo passo? Eu vou reconstruir, né? Eu vou reconstruir a oração colocando o antecedente no lugar e vou achar a função sintática dele. Essa função vai ser a função do pronome. E aí a gente para e pensa, pô, beleza, mas se a função dele for de objeto indireto, você concorda comigo que ele vai vir preposicionado? Então eu sou obrigado a pegar essa preposição e colocar antes do pronome. É assim que funciona esse tipo de questão. Então vamos lá, dar uma olhada aqui na primeira situação. Ele fala assim, ó, o controle das faltas do funcionário. E aí aqui, ó, essa primeira proposição aqui me ajuda. O examinador foi bonzinho, né? Porque todas as alternativas têm um quê. Então, já vou botar um quê aqui, ó. Para entender que esse camarada chama aqui o funcionário, né? Ok? Aí depois ele fala, né? Professor, será que é o funcionário mesmo? Vamos ver. O patrão se referira era o mais eficiente. Opa, concordam comigo que eficiente tem que ser uma pessoa? Então, é por isso que eu sei que o antecedente aqui é funcionário, tá? Beleza. Só que o que eu vou fazer? Lembra que eu falei? Achei o antecedente. Opa, esse camarada para mim aqui é meu antecedente. Então eu vou reconstruir essa frase. Como é que essa frase fica reconstruída? O patrão se referira. E aí vai aquela pergunta, né? Quem se refere, se refere... E aí, me ajudem. A alguém? Isso. Então, esse aqui é um verbo transitivo o quê? Indireto. Então, o patrão se referia... E aí, não é o antecedente que a gente vai colocar aqui? Então, vai ficar se referia ao funcionário. Opa! Qual foi o valor sintático de um funcionário? Objeto indireto. Então, qual é o valor desse pronome relativo que? Objeto indireto. Certo, Gustavão? Pegou agora, mais uma vez, o bizu? Ó? Tô achando a função sintática lá do pronome relativo. Mas essa função sintática veio em cima de quem? Em cima do antecedente. Aí eu pergunto a vocês, o antecedente apareceu preposicionado, sim ou não? E aí? Sim. Sim. E qual foi a preposição que apareceu? D mais O. Do. Não, tá maluco? Ah, não, você tá falando dessa frase agora. É, ué. Uau, foi uau. Não é o ao, não é ao, ou não é preposição. Preposição A mais artigo O. Isso, então essa aqui é a minha preposição. Então eu sou obrigado a colocar essa preposição aqui, ó. Entendeu? Beleza. Entendeu? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que olhar na alternativa e ó, opa, aqui... show de bola. Aqui ficou, a A fica, a B fica. Ó, a C não pode porque nem preposição tem. A D não pode porque não é a preposição D que é pedida, é a preposição A. E assim vai acontecer com a E também, ó, tá vendo? Ó? Então eu já sei que daqui pra frente eu não vou mais me preocupar nem com a C, nem com a D, nem com a E. Mas a A e a B ficaram. Agora, a gente precisa analisar a outra oração.
E quando a gente analisa a outra oração, a gente fala assim, né? O patrão se referia, tá? Mas aí a gente tem que lembrar que, ó, esse verbo, tá lá, ó. O controle das faltas do funcionário, tá vendo? Ao qual o funcionário, o patrão se referia, era o mais eficiente recurso. Opa! Então, tudo bem, embora ali seja do funcionário, para essa frase aqui agora, ó, né? Na verdade, até se a gente for analisar, não é o funcionário que é eficiente, né? Aqui, ó, retificando, para essa frase é o controle, tá bom? O controle de faltas, tá? O controle de faltas era eficiente. Então, aquela frase diz assim, ó, o controle de faltas do funcionário era o mais eficiente recurso, tá vendo? Ó? O mais eficiente recurso. Aí eu quero retomar a palavra recurso. Observe que em todas as alternativas, mais uma vez, ele usou o quê? Ele usou o quê? Então, pô, agradece aí o examinador, porque eu não preciso ficar brigando se vai ser o cujo, se vai ser o quem. Todos vão ser o quê? Então, eu já venho aqui, ó, já escrevo aqui tranquilo o quê. Agora, eu só preciso saber qual é a preposição que vai ali, porque aqui está o meu antecedente, ó, recurso. Só lembrando, né? Pessoal, por que aqui você disse que o que vai ser o funcionário? Porque vocês lembram que o relativo que não se aplica quando o antecedente é muito distante, tá bom? Beleza, mas aqui no caso eu tô falando de recurso. E aí então eu vou agora reconstruir a oração que tem o pronome relativo. E ela é assim, ó, os empregadores dispunham, tá vendo? Ó, os empregadores dispunham. Vamos lá, ó. A ideia aqui é a seguinte, ó. Os empregadores dispunham. Moçada, vocês dizem para mim, quem dispõe, dispõe? De alguma coisa. De onde saiu a ideia que é dispor com? Percebeu, João? Porque o valor aqui, ó, é exatamente do verbo dispor. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, os empregadores dispunham, e aí eu vou usar lá a presença do meu antecedente, ó. Dispunham do recurso. Tá vendo? Eu estou reconstruindo a frase, colocando no lugar do pronome relativo o antecedente. Só que aí o meu antecedente, ele veio regido da preposição de, né? Porque aqui a gente sabe que eu tenho de mais o. Então esse de, ele é obrigado a aparecer aqui, ó. De que? Então, lá na alternativa B tem um com que. Não pode, tem que ser de. Então, a alternativa correta é exatamente a letra A. Bacana essa questão, né? Porque ela vai cobrar esse raciocínio de você achar o antecedente, reconstruir a oração e ver se esse antecedente está sendo preposicionado. Ele poderia não ser, tá? Ele poderia ser um objeto direto. Aí não teria preposição nenhuma. Concordam comigo? Não haveria necessidade ali de ter preposição. Tudo bem, moçada? Tranquilidade? Vamos prosseguir para o próximo, então? Beleza, então, moçada. Questão de número 5. Dúvida? O velho gaúcho foi ajudar no posto mais próximo do hotel em que se hospedara, o serviço de assistência aos desabrigados pelo temporal. Aí ele fala assim, a função sintática do termo grifado acima é a mesma do termo também grifado da frase. O que a gente tem que entender aqui primeiro é qual é o valor desse aos desabrigados. Observe que aqui, ó, eu estou relacionado ao nome assistência, sendo o alvo dela, né? A ideia aqui é que esse camarada tem ideia de alvo, né? Então ele vai funcionar para a gente como complemento nominal. Beleza? Então era que você tinha que identificar logo de cara, que esse camarada vai funcionar para a gente como complemento nominal. Beleza. Uma vez que ele funcionou como complemento nominal, onde eu tenho complemento nominal? Junto de substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. É isso aí. Aqui, ó, quando ele bota assim, ó, quando um mais afobado desanda a correr. Por onde? Pelo pátio. Pelo pátio. Então isso aqui é lugar. Ali o correr seria verbo intransitivo? Isso, verbo intransitivo. Só tudo bem? Esse desanda a correr é uma locução verbal, né?
Com valor Sim. de verbo intransitivo, É bravo, né? tá? Então esse camarada aqui é adjunto adverbial de lugar. Agora, propõe a divisão dos serviços em setores bem caracterizados. Mas ele propõe quando? De saída. Quando sai. Então aqui também está com valor de advérbio, né? E aqui de tempo. Também não serve. Mas tudo se resolve com bom humor. Aqui é a maneira, tá vendo? Ó? A maneira pela qual. Então aqui também é advérbio. Tá bom? Só que aqui a ideia é de modo. E nomeia o rapazinho, né? Seu ajudante de ordens. Então ele nomeia, ou alguém nomeia. Nomeia quem? O rapazinho. Nomeia o rapazinho o quê? Seu ajudante. Então, se esse camarada aqui funciona pra gente como objeto direto, esse aqui funciona como POD, predicativo do objeto direto. Então, a letra A é a única que tem a palavra repressão, um substantivo, né, ó, substantivo abstrato, gerando pra gente aqui um complemento nominal, né? Ou seja, esse camarada aqui funcionando pra gente igual que foi fornecido lá como complemento nominal. Beleza? Dúvida? Beleza. Professor, só uma Pois não. dúvida. Complemento nominal é substantivo abstrato, verbo intransitivo e... Não, verbo não, pô. Ó, Não, complemento, ó, complemento nominal. O que que é o complemento nominal? Na prática, o complemento nominal é uma expressão preposicionada, tá? É preposição mais substantivo. Esse é o complemento nominal. Agora, quem é que ele completa? Já que o nome é complemento nominal, né? Qual é o nome que ele completa? Ele completa adjetivo, ele completa advérbio e ele completa substantivo abstrato, ok? Ou seja, são os nomes que ele se relaciona. Tudo bem? beleza. Beleza. Obrigada. Tranquilo? E a próxima aí? Dúvida nessa daí? Vamos lá então, moçada. A expressão destacada está corretamente analisada em... Vamos lá, vamos analisar. Dá tempo, vai dar tempo. Entram em cena dois gigantes. Ele chamou de objeto direto. É ADN, né? É o quê? Adjunta de nominal? Eita! Não, né? Gustavo, esse camarada aqui deveria estar aqui, ó. Né? Ou seja, vai funcionar com sujeito. Porque o verbo entrar, quem entra, entra. Verbo o quê? Intransitivo. Tudo bem? Tá. Beleza. Cuidado, hein? Beleza. Desponta uma circunstância imprevista. Aqui é a mesma indireto, coisa. né? Ó, Ou é sujeito também? sujeito também, outro verbo intransitivo. Que desponta, desponta. Esse camarada aqui deveria estar aqui, ó, como ordem direta, né? Uma circunstância desponta. Então ele também tem com valor de quê? De sujeito, beleza? Verbo intransitivo também. Vamos pular C. Muda a lógica da distribuição. Mesma coisa, ó. Verbo intransitivo. Toda essa expressão aqui deveria estar aqui. Na função de quê? De sujeito. E ficam os dedos. Opa! Vão. Lembra? Vão os anéis. Lembra daquela oração que falava assim, ó? Vão-se os anéis, vírgula. Ficam-se os dedos. Aí nessa expressão, o que a gente identificou? Vocês lembram? Que esse ser não era necessário. Por quê? Os anéis vão. Isso, Os dedos os ficam. anéis vão e os dedos ficam. Então é sujeito também. Isso. Aqui eu tô com a presença de aqui tratado como intransitivo e esse aqui naturalmente intransitivo. Então aquele camarada lá em cima está sendo tratado para você como sujeito, né? Os dedos, sujeito. E os anéis, sujeito. Então,
esse camarada aqui está funcionando como sujeito. Beleza? Então aqui não é objeto direto, não é objeto direto, não é aqui em cima objeto direto e aqui também não é objeto direto. Agora aqui sim, ele fala lá, a expressão destacada está corretamente finalizada em, aí democratizar o acesso. Tá vendo que o verbo democratizar, quem democratiza, democratiza algo, democratiza alguma coisa. Então aqui o verbo democratizar, ele é um verbo transitivo direto. Então, filho, eu não posso chamar esse cara de sujeito, senão eu mataria a regência verbal. Lembra que eu falei? Cai naquela situação que eu falei para vocês, do critério, né? Quando você tem verbo transitivo direto, numa voz o quê? Ativa, eu sou obrigado a ter objeto direto, sou obrigado. Ah, professor, mas quem seria o sujeito aí? Ele ou ela. Oculto ele ou ela. Tá bom? Porque ali eu tenho um verbo no infinitivo na terceira pessoa, tá? Ele democratizar o acesso ou ela democratizar o acesso. Sujeito oculto ele ou ela, tá bom? E aí o acesso ali realmente funcionando pra gente como nosso objeto que direto. Legal? Vamos pra próxima? Próxima aí, questão 7. Dúvida aí na questão 7? Não há complemento nominal em... Ah, professor, já tá a resposta ali. Beleza, mas vamos analisar, né? O que vocês me dizem? O que é a letra A? Ué, o que é a letra A? Complemento nominal. Mas de quem? Sim, De quem? da batalha ali, pô. Isso. Batalha é um substantivo abstrato. É isso aí, vai ficar bem claro isso aí pra vocês, tá bom? Bem claro. Aqui eu estou relacionando o nome batalha, e eu não posso ter uma batalha pelo nada, batalha pelo vazio, batalha por alguma coisa. Alvo, né? E alvo de nome regido de preposição é complemento nominal. Fé. Mesma coisa, eu não posso ter fé no nada, no vazio, tem que ter um alvo para minha fé. Alvo de nome regido de preposição, complemento nominal. Lembrando que esse na é em mais a, né? O amor, ó, substantivo abstrato, tá? Mesma coisa, pelo dinheiro, amor por alguma coisa, complemento nominal. E é um crime de falsificação. Eu não posso ter falsificação do nada, falsificação do vazio. Olha a ideia aí pra gente de que a ideia de alvo, né? E alvo regido de preposição é o nosso complemento que nominal. Beleza. Então, na letra A, B, C e D, todos complementos nominais. E na letra E é o quê? Objeto indireto. Isso. É o verbo batalhar, né? Aham. Quem batalha, batalha por alguma coisa ou por alguém. Então, tá tratado aqui como um verbo transitivo indireto. Então, esse aqui funciona pra gente como nosso objeto indireto. E aí, nesse caso, realmente, ele não é, né, um complemento nominal. Certo, moçada? Tranquilo? Essa aí também foi tranquila, né? Alguém errou essa aí? Aline, João. Eu errei. Eu coloquei a delta. E agora, ficou claro? Ficou. Eu tinha esquecido desse do alvo. Isso, é sempre essa ideia, tá? Ó, olha só. Na letra A, eu posso dizer que a chave foi batalhada. Tá vendo? Aqui eu posso dizer que... Aqui é ruim por causa da... Que não tem como falar democracia... Aqui ficou estranho de querer criar uma voz passiva. Mas a ideia ali é que eu não posso... Alguém tem que ter a fé e não pode ter a fé no nada, né? Então ali fica clara a ideia do alvo. A mesma coisa ali, o amor pelo dinheiro, né? O dinheiro foi amado, tá vendo? Essa é a ideia. Então, tá vendo? A ideia da passividade, para você ter certeza que aquilo ali tá como funcionando para você como complemento nominal. Depois, ó, é um crime a falsificação de documentos. Documentos foram falsificados, tá vendo? Eu consigo ter a ideia ali de alvo, de paciente, né? Criando a ideia da voz passiva em cima daquilo que é um complemento nominal. Então, essa é uma dica aí para ter certeza que você está trabalhando com complemento nominal, tá bom? E a última aí, né? Dúvida nessa daí? Na passagem, Eugênio examinava-lhe as mudanças do rosto com comovida atenção. Aí ele fala, o pronome oblíquo lhe exerce função sintática idêntica ao termo destacado em... Primeiramente, eu tenho que saber qual é a função sintática desse cara aqui, ó. Ó, Eugênio examinava-lhe as mudanças. E aí? Objeto indireto. Objeto indireto? Esse verbo aqui, em sua essência, não é um verbo transitivo direto? Quem examina, examina algo. Quem examina, examina alguma coisa, é ou não é? Sim. Ô, professor, eu tinha Então considerado seria, ele... seria adjunto nominal? Isso. Tá, peguei já. Fala, Aline.
eu tinha considerado ele pronome reflexivo, Não. por causa de... Não, pronome não, sentido reflexivo, porque Eugênio examinava nele Não. mesmo as mudanças. Não. Lembra que eu falei? O, a e lhe não podem ser reflexivos. Lembra disso, Aline? Quem Não lembrei. pode ser pronome reflexivo? São os pronomes oblíquos átonos, com exceção de o, a e lhe. Ah, isso a gente viu lá na aula de pronome, lá no começo, depois eu repeti várias vezes. O, a e lhe não geram reflexividade. Você quer fazer reflexivo de terceira pessoa, tem que usar o se, não o lhe. O mestre, bem, é Aline? delta, sabe aí? Ah, É tá. delta. Delta, Delta. beleza. Tá? Aqui ele quer dizer o seguinte, ó. Ele quer dizer que Eugênio examinava suas mudanças do rosto. Opa, aqui a gente está com aquele valor. Aqui a gente está com aquele valor de possessivo, né? Então, esse pronome possessivo foi substituído pelo lhe. Quando ele tem esse indicativo de posse, ele vai ser um adjunto adnominal. E aí, onde é que eu tenho um adjunto adnominal? Salvar a vida de uma criança. Então, observe que a setinha agora vem para cá, porque vida é substantivo abstrato, mas aqui dá a ideia de posse, né? É a criança que detém a vida. É a vida da criança, né? Então, aí é posse, tá? E aí a ideia de posse vai gerar para você esse valor de adjunto adnominal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Tudo certinho aí? Beleza, então, moçada. Eu agradeço aí a presença de vocês, tá bom? Primeiramente, né? Eu consegui aí safar a onça de vocês. Gerou resultado aí? Gerou resultado aí, pessoal, né? Tá melhorando aí na gramática. Outra coisa que eu quero, o que eu vou fazer, tá? Eu vou resolver as provas da ESA do ano passado e do ano retrasado, ok? E vou disponibilizando isso lá no canal para vocês assistirem a resolução. Não adianta entrar em neuras achando que a prova de português vai ser mas dá pra gente ir bem, hein? Acho que dá pra pegar bastante coisa aí. As questões de literatura não são difíceis. Interpretação de texto também na ESA é sempre sutil, tranquila. Essa última eu achei até um pouquinho mais elaborada, hein? A do ano passado eu achei as questões... Do ano passado teve de verbo irregular, Aham, 2 de acentuação, isso. de artigo, Uhum, advérbio, uhum. E que foi anulada, E- né? Eu acho que ela foi anulada. e teve uma de concordância. Ó, tô bem, né? É isso mesmo. 6 de gramática. Por quê? Porque o resto ficou dividido entre interpretação de texto e literatura. Então, olha só, moçada, não deem mole em literatura, hein? Teve uma de valor semântico também. Então, mesmo assim, né? Bota aí 7 de gramática. Então, acabou ficando metade, ó. 7 de gramática e 7 entre literatura e interpretação de texto, ok? Beleza, então, moçada? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tranquilidade, então. Muito obrigado aí pela presença, mais uma vez, mais uma mentoria de sucesso aí. Espero que esteja ajudando, né? Observe que as questões aí do simulado basicamente trabalhou o que a gente vinha falando em sala, né? E aí, então, a gente, essa semana, já começa a trabalhar aí o período composto e vamos partir para o encerramento do nosso assunto, tá bom? Moçada, Deus abençoe vocês, bom fim de domingo. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, mestre. Professor. Obrigado. Boa tarde. Valeu, Tchau, moçada. professor. Boa Obrigada. tarde. Até mais, tchau, tchau.